No verão de 1967, um garoto de 19 anos de idade escreveu um conto e o levou ao editor de uma revista. Lá ele ofereceu o conto para ser publicado e foi aceito. Pagaram ao garoto $35 pela história. O nome desse conto era The Glass Floor, e o nome desse garoto era Stephen Edwin King. Stephen King é um dos escritores mais famosos do mundo, conhecido por suas histórias aterrorizantes e cativantes que arrepiam o leitor até o último momento. Mas, como muitos grandes escritores, o caminho de King até o sucesso não foi fácil. Stephen King nasceu em 21 de setembro de 1947, na cidade de Portland, no estado do Maine, nos Estados Unidos. Sua infância foi marcada por vários desafios desde o início. Quando ele tinha apenas 2 anos, seu pai abandonou a família, deixando sua mãe para criar Stephen e seu irmão mais velho sozinha. Mas isso não impediu que King encontrasse alegria na leitura. Desde cedo, ele devorou livros de diferentes gêneros, mas era particularmente fascinado por quadrinhos de horror e ficção científica. Essas histórias o transportavam para outros mundos, onde ele podia escapar da realidade e imaginar novos mundos. Durante sua adolescência, King continuou a ler e escrever, enquanto vivia em Durham, Maine, com sua mãe e parentes maternos. Ele se destacou como jogador de futebol e foi bem-sucedido na escola, mas sua paixão pela escrita e pela leitura nunca diminuiu. Ele começou a escrever histórias para a revista de sua escola e até trabalhou em um jornal local em seu tempo livre. Após se formar no ensino médio, King estudou inglês na Universidade do Maine. Foi lá que ele conheceu sua futura esposa, Tabitha, que também era uma escritora. Enquanto estava na universidade, King se envolveu com um grupo de escritores amadores e escreveu para o jornal da escola. Ele continuou a enviar histórias para várias revistas, mas recebia muitas rejeições. No entanto, King nunca desistiu de sua paixão pela escrita. Ele continuou a trabalhar em diferentes empregos, incluindo como professor de inglês enquanto escrevia em seu tempo livre. E sua perseverança finalmente deu frutos quando seu primeiro romance, Carrie, foi publicado em 1974. Tornando-se um sucesso imediato e colocando um jovem escritor desconhecido no caminho para se tornar um dos escritores mais famosos do mundo, a história de Carrie começa com a apresentação de Carrie White, uma jovem tímida e solitária que sofre bullying na escola e é maltratada pela mãe fanática religiosa. Aos poucos, vamos descobrindo que Carrie possui poderes telecinéticos que se manifestam quando ela fica emocionalmente abalada. Mas o que tornou Carrie um sucesso tão estrondoso? Em primeiro lugar, a originalidade da história, que mistura elementos de terror, fantasia e drama adolescente. Em segundo lugar, a habilidade de Stephen King em criar personagens complexos e cativantes, que despertam a empatia do leitor. Por fim, o talento do autor em criar um clima de tensão crescente que culmina em um desfecho surpreendente e impactante. Carrie foi um sucesso imediato, vendendo milhares de cópias logo após seu lançamento. O livro foi adaptado para o cinema em 1976, em um filme dirigido por Brian De Palma e estrelado por Sissy Spacek e John Travolta. Desde então, Stephen King se tornou um dos autores mais populares e influentes do mundo e continuou publicando várias obras de sucesso. Em resumo, seu primeiro romance, Carrie, é uma prova de que o talento, a originalidade e a habilidade em criar personagens e histórias envolventes podem levar um autor desconhecido a se tornar um ícone da cultura pop. Apesar do resultado positivo de Carrie, Stephen King sabia que não poderia se acomodar com apenas um livro de sucesso. Ele mergulhou em um ritmo de escrita frenético, lançando uma série de romances assustadores que conquistaram o coração dos leitores. A cada livro era uma nova aventura, uma jornada para o desconhecido onde o medo e a tensão andavam de mãos dadas com a curiosidade e a imaginação. Entre as obras mais destacadas de Stephen King, encontramos uma galeria assustadora de pesadelos literários. O Iluminado nos transporta para o aterrorizante Hotel Overlook, onde um pai atormentado e seu filho são confrontados por forças sobrenaturais que testam os limites da sanidade humana. It, a Coisa, nos apresenta a cidade de Derry, assolada por um ser maligno que assume a forma de nossos piores medos. A Dança da Morte mergulha em um futuro pós-apocalíptico onde uma praga devastadora assola a humanidade, deixando apenas alguns sobreviventes para enfrentar uma batalha épica entre o bem e o mal. Não podemos esquecer de mencionar Cemitério Maldito, onde um cemitério misterioso guarda segredos sombrios e traz os mortos de volta à vida, com consequências terríveis. E é claro,
A Torre Negra, uma série épica que combina fantasia, horror e faroeste, levando os leitores a uma jornada inesquecível através de um universo alternativo. Mas a influência de Stephen King não se limita apenas às páginas de seus livros. Suas obras foram adaptadas para o cinema com grande sucesso, cativando um público ainda maior. Os filmes baseados em seus livros conquistaram as bilheterias e se tornaram verdadeiros clássicos do cinema de terror. Desde o clássico O Iluminado, dirigido por Stanley Kubrick, até a recente adaptação de It, a Coisa. As telas ganharam vida com os horrores criados pela mente de Stephen King. A popularidade dessas adaptações reflete a habilidade do autor em criar personagens cativantes e histórias envolventes, que encontram ressonância tanto nos livros quanto nas telas. A influência de King na cultura popular é inegável, e suas criações tornaram-se parte do imaginário coletivo. Assim, a consolidação de Stephen King como um dos maiores nomes da literatura de horror e suspense é uma conquista merecida. Sua capacidade de nos envolver em pesadelos vívidos e nos fazer enfrentar nossos medos mais profundos é um testemunho de seu talento excepcional. Com suas obras e suas adaptações cinematográficas, ele se tornou uma figura icônica, um mestre do terror que continuará a nos atormentar e encantar por muitas gerações. Mas, como nem tudo são flores, em 1999, o destino lançou um evento trágico que abalou profundamente a vida de Stephen King. Enquanto ele caminhava à beira de uma estrada, um motorista distraído o atingiu violentamente, deixando-o gravemente ferido. Esse acidente teve um impacto profundo em sua vida e em sua obra. Enquanto lutava para se recuperar, uma pergunta permeava em sua mente. Sua habilidade de escrever novamente seria arrancada de suas mãos? Mas King não se rendeu ao destino cruel. Com uma resiliência inabalável, ele transformou sua dor em inspiração. Suas palavras ganharam uma nova profundidade, mergulhando nas profundezas do medo e da superação. O acidente não foi o fim, mas um novo começo. Stephen King emergiu das sombras, mais forte do que nunca, usando sua experiência traumática como um impulso para criar histórias que arrebatam o público e nos mostram que, mesmo nas situações mais sombrias, a luz da criatividade pode brilhar intensamente. Ao longo das décadas, o poder de sua escrita mergulhou os leitores em mundos sinistros, povoados por personagens complexos e tramas envolventes. Mas o impacto de Stephen King vai além de suas próprias obras. Ele se tornou uma fonte de inspiração para uma legião de autores que beberam da fonte de seu talento e mergulharam na vastidão do gênero de horror e suspense. Autores como Joe Hill, filho de King, seguiram os passos de seu pai, criando histórias que provocam arrepios na espinha e perturbam o sono dos leitores. Neil Gaiman, conhecido por suas narrativas fantásticas e sombrias, também encontrou influência nas páginas assombrosas de Stephen King. E não podemos esquecer de Gillian Flynn, cujas reviravoltas sinistras ecoam a maestria narrativa do mestre. O legado de Stephen King transcende as páginas dos livros. Suas obras foram adaptadas para o cinema e televisão, alcançando um público ainda mais amplo e se tornando referências culturais icônicas. Filmes como o já citado O Iluminado, Carrie, a Estranha e a série Stranger Things capturam a imaginação e mantêm viva a chama do gênero de horror. A importância de suas contribuições para a literatura de horror e suspense é inegável. King abriu caminhos mostrando que o medo pode ser um terreno fértil para a exploração de temas profundos e complexos. Ele mostrou que o horror não é apenas sobre sustos momentâneos, mas também sobre reflexões sobre a natureza humana e os dilemas morais. Assim, o legado de Stephen King perdura como uma constante fonte de inspiração e admiração. Sua influência se estende além das palavras escritas, moldando a narrativa do gênero de horror e deixando uma marca permanente na literatura e na cultura pop. O reinado do mestre do terror é eterno, ecoando através das páginas e assombrando os corações daqueles que se aventuram em seus reinos sombrios. Stephen King é um dos autores mais reconhecidos da literatura contemporânea e recebeu numerosos prêmios e honrarias ao longo de sua carreira. Alguns dos principais prêmios literários que ele recebeu incluem: Prêmio Edgar Allan Poe. King recebeu este prestigioso prêmio da Mystery Writers of America várias vezes ao longo de sua carreira, incluindo o Prêmio Edgar de Melhor Romance por Mr. Mercedes, em 2015. Prêmio Bram Stoker. King recebeu vários prêmios Bram Stoker concedidos
prêmios pela Horror Writers Association, incluindo o prêmio Bram Stoker de melhor romance por Duma Key, em 2008, e Revival, em 2014. Medalha Nacional de Artes. Em 2014, King foi agraciado com a Medalha Nacional de Artes, a mais alta honraria concedida a artistas e autores nos Estados Unidos, em reconhecimento à sua contribuição para a literatura. Prêmio World Fantasy. King recebeu o prêmio World Fantasy de melhor romance por Bag of Bones, ou Saco de Ossos no português, em 1999. Prêmio O. Henry. Ele também ganhou o prêmio O. Henry por seu conto The Man in the Black Suit, ou O Homem de Terno Preto no português, em 1995. Além desses prêmios, King foi incluído no Hall da Fama dos Escritores de Mistério da América. Recebeu o prêmio Medalha de Honra da Fundação Nacional do Livro e foi indicado ao prêmio Pulitzer. Sua obra e contribuição para a literatura foram amplamente reconhecidas e premiadas ao longo dos anos. Atualmente, King permanece ativo como escritor e na data de publicação desse vídeo ele está com 75 anos e mora com sua esposa Tabitha no Maine. Eu agradeço imensamente por vocês terem assistido esse vídeo até aqui e aproveite para comentar aqui o seu livro favorito do mestre. Caso tenha gostado, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e até a próxima!